Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras foram para a gente que, num contexto de maldade generalizada, destaca-se a atitude das pessoas justas e obedientes a Deus. Então, que esta Eucaristia nos ajude a preservar, o sentido cristão das coisas, vendo-as com os olhos da fé. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis, capítulo 6, versículo 5 a 8, depois o capítulo 7, versículo 1 a 5 e depois o versículo 10. Gênesis, capítulo 6, versículo 5 a 8, depois o capítulo 7, versículo 1 a 5, depois o versículo 10. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito homens sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti sete e sete, macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. E também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar a vida e a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, essa primeira leitura, mostra pra gente a história do dilúvio, que Noé construiu a arca, e aí Deus pediu para que Noé e sua família ficassem na arca, e que ele colocasse 2 pares de animal, cada um seu par, cada um um animal e o seu par, para que os animais, e Noé e a sua família fossem salvos do dilúvio que estava para acontecer, Então essa atitude, essa primeira liturgia mostra, que ainda existe esperança na terra, que ainda existe pessoas boas, pessoas justas, que era o caso de Noé, Então, que a gente possa sempre, cada vez mais, ter atitudes de fraternidade, de caridade, que nós possamos sempre ter bons pensamentos, boas coisas dentro do nosso coração, certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 8, versículo 14 a 21. Marcos capítulo 8, versículo 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, e quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe os 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda?
Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra pra gente, né, que os discípulos, né, tinham dificuldades em compreender as palavras e os gestos de Jesus, né? Então, isso faz com que Jesus acabe ensinando de novo, né, lições já ensinadas, né, lições que ele já passou para eles, né? Então, hoje, né, ele adverte os discípulos do seguinte: cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, né? Então, nem eles conseguem perguntar, né, o que estas palavras significam, né? Fermento dos fariseus e fermento de Herodes, né? A única coisa que eles conseguiram entender, que eles conseguiram captar dessa mensagem de Jesus, foi a palavra fermento, né? E aí, né, e aí eles começam, porque na passagem de hoje, né, os discípulos haviam esquecido, né, de pegar pão, e aí eles começam a culpar uns aos outros, né, porque eles esquecerem por eles terem esquecido, por eles terem esquecido, né, de levar os pães com eles. Então os discípulos, eles começam a se culpar, né, uns aos outros. E aí Jesus pergunta: ainda não entendeis, né? Porque na primeira multiplicação de pães, tinha 5 pães e tinham mais de 5.000 pessoas, e Jesus repartiu o pão para essas 5.000 pessoas, e ainda sobrou cestos de pães cheios, né? E na segunda multiplicação de pães, né, ele partiu, né, 7 pães entre 4.000 pessoas, e todas elas ficaram saciadas como da primeira vez, e ainda sobrou cestos de pães, né, 7 cestos de pães, né? Então sempre havia, né, sempre havia uma abundância sobrando, né? Então, o que isso significa dizer? Né, que na companhia de Jesus não é mais necessário, né, preocupar-se com o pão, porque tudo isso agora fica por conta dele, né? Então, os discípulos estão com Jesus, eles não precisam mais ter preocupação nenhuma, né? Porque Jesus toma conta de tudo, né? Então, isso também serve para nós. Nós não devemos nos preocupar com nada. Deus está conosco, Jesus está conosco, né? Então, que a gente possa sempre cada vez mais, né, depositar a nossa confiança em Deus, depositar a nossa confiança em Jesus, né? Porque ele nos ajuda a superar tudo, tá certo? Basta a gente confiar, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.